A inteligência ucraniana diz que frustrou um plano russo para assassinar o presidente Zelensky. Um plano russo para sequestrar e matar o presidente Volodymyr Zelensky e outras figuras militares e políticas de alto escalão. O plano envolvia recrutar oficiais militares que fariam o senhor Zelensky de refém e então o matariam. Zelensky disse que somente em 2022 houve pelo menos 10 tentativas de tirar a sua vida. Em 23 de junho, a Newsweek relatou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi alvo de um complexo plano de assassinato envolvendo um aposentado polonês, um drone de mala e um rifle de atirador. De acordo com autoridades polonesas, o homem foi preso em abril de 2024 por tentar contrabandear um drone armado pelo aeroporto Rzeszów-Jazionka, importante centro logístico da OTAN próximo à fronteira ucraniana. Sua missão, supostamente coordenada pela inteligência russa, era identificar os movimentos do presidente e preparar o ataque. O suspeito, identificado apenas como Paweł K., é um cidadão polonês de 60 anos e ex-militar com um longo histórico de visões pró-soviéticas. Os promotores afirmam que ele permaneceu leal à ideologia soviética mesmo após seu colapso em 1991, mantendo laços com as redes de inteligência russas nas décadas seguintes. Ele não agia por dinheiro ou sob coação. Ele acreditava na missão de Putin para matar o presidente ucraniano. Sua missão era encontrar Zelensky, ajudar num ataque de atirador de elite e entregar um drone armado para um atentado. Sua prisão em 17 de abril de 2024 foi resultado de uma operação conjunta entre a contra-inteligência polonesa e os serviços de segurança da Ucrânia, mas essa não foi a única tentativa. Se você ainda está assistindo, provavelmente entende a gravidade da situação. O problema é que vídeos como este são constantemente enterrados pelo algoritmo. Então, se você acredita que essa história importa, tire 2 segundos e clique no botão de curtir e se inscrever. Esse, ou 2, cliques, ajudam a levar isso a mais pessoas que precisam ver e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo que a mídia convencional evita. Ok, vamos começar. Como eu disse, essa não foi a única tentativa. Em maio, os coronéis ucranianos Andriy Huk e Oleksandr Derkach foram presos pelo Serviço de Segurança da Ucrânia por conspirar com apoio do Serviço Federal de Segurança para assassinar o presidente Zelensky e outros altos funcionários ucranianos. Ambos os homens serviram na guarda estatal responsável pela segurança presidencial. Segundo relatórios de inteligência, eles foram recrutados pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia antes de fevereiro de 2022. Eles receberiam cerca de $50 mil para realizar a operação, um valor surpreendentemente baixo para assassinar um presidente em exercício. A tarefa era recrutar outros dentro da equipe de Zelensky para realizar uma operação com reféns ou atirador de elite, fornecendo drones, foguetes e explosivos. Um coronel, desde então, admitiu coordenar ataques de foguetes e drones, visando não apenas Zelensky durante o comboio ou o movimento do escritório, mas também Kirill Lobudinov e o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vasyl Melyuk, com o ataque programado para coincidir com a posse de Putin. Graças às comunicações interceptadas e à vigilância próxima, ambos foram detidos antes de executarem seus planos. Nada de novo. Desde o início da invasão em larga escala, em 2022, Zelensky foi alvo de mais de 12 tentativas de assassinato. Nas primeiras 48 horas da guerra, tropas aerotransportadas e sabotadores russos tentaram capturar Kiev antes da invasão principal. Um dos seus objetivos declarados era capturar ou matar o presidente. Como todos nós vimos, esse esforço falhou. E o próximo também. E, nos últimos 2 anos, a inteligência ucraniana e ocidental frustrou silenciosamente todos os planos. Quase todos envolvem agências de inteligência russas, como a Diretoria Principal de Inteligência e a Serviço Federal de Segurança, além de forças irregulares, incluindo operativos do Grupo Wagner e paramilitares chechenos, com alguns críveis e outros desajeitados. Os métodos dos russos evoluíram. Os primeiros esforços de guerra foram missões de ação direta, com soldados de Wagner e Kadyrovitch cruzando a fronteira com a missão específica de matar Zelensky. Hoje, as tentativas são mais sutis, envolvendo espionagem e ativação de agentes adormecidos como Paweł K.
Operadores cruzam as fronteiras de Schengen com IDs limpos, drones e malas, enquanto voluntários que não servem há décadas observam os alvos. É assustador, mas a proteção de Zelensky evoluiu para combinar com a ameaça, comprovada por sua sobrevivência. Sua agenda é fluida e desconhecida até por aliados próximos, o que explica em grande parte o motivo de não ter sido morto ou sequestrado pelos 2 coronéis citados. Comboios redirecionados sem aviso. Aparições de iscas são comuns. Muitos de seus discursos públicos são pré-gravados. Esse sigilo e vigilância são vitais para um homem que optou por permanecer em Kiev e liderar, recusando a oferta de fuga do perigo feita pelo ex-presidente americano Joe Biden. Desde o início da guerra, Zelensky, ex-comediante, vive em um mundo de segredos e espionagem para manter-se vivo. A tentativa de entrega por drone em Rzeszów é significativa devido à sua localização. A Polônia é um membro-chave da OTAN e o aeroporto é um canal para o equipamento militar ocidental. Aviões de carga militares americanos pousam lá diariamente. Comboios de ajuda são organizados e enviados de suas pistas. Se uma tentativa de assassinato tivesse sido bem-sucedida lá, teria sido um grave ato de agressão contra o Ocidente e uma clara provocação da Rússia, possivelmente até trazendo a OTAN para a guerra de verdade. Além disso, matar Zelensky não quebraria a Ucrânia, apenas fortaleceria a determinação ucraniana. O país permanece resistente e furioso desde o início da invasão em grande escala, mas o apoio à guerra ficou mais nuançado. Pesquisa de 2/0-3/2025 mostrou que 82% dos ucranianos apoiam a resistência contínua, mesmo sem ajuda dos Estados Unidos da América, mas apenas 23% acreditam que uma vitória militar completa é alcançável realisticamente. Outra pesquisa de junho revelou que cerca de 60% estão dispostos a apoiar a guerra pelo tempo necessário. Mas um número crescente favorece um fim negociado para o conflito se isso significa parar o derramamento de sangue. Os ucranianos estão se esgotando, mas se Zelensky morresse, a ambiguidade sumiria. Com um mártir, o país voltaria à unidade imediatamente. Sua morte tornaria a guerra inegociável novamente, com a Rússia enfrentando um poderoso inimigo vingativo. Se os papéis fossem invertidos e Putin fosse morto, a Rússia não se uniria, mas entraria em colapso. Não há sucessor, apenas oligarcas, generais e espiões rivais disputando fatias de poder. O resultado não seria luto e um forte impulso para o oeste, mas sim um vácuo. O exército russo, no limite, se dividiria sob ordens conflitantes. A revolta de Wagner revelou o quão próxima do limite a Rússia está. O assassinato de Putin provocaria um colapso total. Então, com tudo isso em jogo, por que Putin está tão determinado a matar Zelensky? Vladimir Putin tem um histórico de eliminar pessoas que o fazem parecer fraco. Ele não é um chefe de Estado convencional como conhecemos. Sua abordagem ao poder sempre foi mais similar ao crime organizado do que à governança. Na Rússia e Estados próximos, se você for leal a Putin, ele retribuirá a lealdade. E se você quebrar a confiança dele ou contradizê-lo, ele vai te matar. E os oponentes não se calam facilmente. Eles são silenciados de maneiras projetadas para intimidar os outros. Putin tem uma longa lista de inimigos mortos, e suas táticas são brutais. Zelensky virou alvo pessoal ao recusar se render ou fugir. Nos primeiros dias da invasão, enquanto Kiev era atacada, a inteligência dos Estados Unidos da América ofereceu a ele uma fuga do país. E ele famosamente respondeu: "Preciso de munição, não de uma carona", escolhendo ficar com seu povo em solidariedade e se tornar um símbolo da resistência ucraniana mundialmente. E essa decisão o transformou em algo que Putin não podia ignorar e alguém que tinha que ser quebrado. Nos primeiros dias da invasão em grande escala, cerca de 400 mercenários do grupo Wagner saltaram de paraquedas em Hostomel, com ordens para tomar o aeroporto e avançar para Kiev, para eliminar a alta liderança da Ucrânia. Enquanto isso, as forças chechenas de Ramzan Kadyrov avançavam do norte, visando invadir a capital e destruir a infraestrutura de comando. Essas não eram missões de combate padrão. Eram tentativas de assassinato visando derrubar o governo ucraniano antes que ele conseguisse reunir aliados e se defender. Eles chegaram perigosamente perto. A equipe de Zelensky o barricou no complexo presidencial, empilhando móveis nas portas e distribuindo rifles a todos dentro.
Após o caos, as forças especiais russas invadiram o perímetro do complexo. Zelensky confirmaria posteriormente em entrevistas que tiros foram disparados dentro dos escritórios presidenciais e que houve mortes durante o confronto. Mas os guardas resistiram e os atacantes nunca alcançaram seu alvo. Forças ucranianas, com apoio de inteligência em tempo real, lutaram rua a rua, interceptando e destruindo grupos Wagner e Kadyrovitch antes que completassem sua missão. Mas, por um breve e aterrorizante momento, a guerra estava dentro do complexo presidencial e quase foi totalmente ao contrário. Em março de 2022, a inteligência ucraniana descobriu mais 2 operações russas de assassinato visando Kiev. Forças especiais chechenas foram enviadas para Hostomel com ordens de chegar a Kiev e eliminar Zelensky. Agindo com base em informações internas, o Serviço de Segurança da Ucrânia e o exército ucraniano localizaram a unidade e ocorreu um intenso combate. Isso resultou na morte de centenas de tropas chechenas antes de alcançarem seu objetivo. Quase simultaneamente, a Hadut Empresa Militar Privada, uma empresa militar privada apoiada pela Diretoria Principal de Inteligência, lançou sua própria missão, com mais de 1.000 operativos entrando na região de Kiev para eliminar a liderança do governo. Mas as forças ucranianas, novamente avisadas e preparadas, as emboscaram. Hadut sofreu baixas catastróficas, perdendo 90% de seu pessoal. Em agosto de 2023, a contra-inteligência ucraniana prendeu uma agente adormecida russa que operava em Mykolaiv. Ela era uma ex-funcionária de uma loja militar local que vinha secretamente mapeando o itinerário de Zelensky, fotografando locais-chave como armazéns militares, estações de guerra eletrônica e rotas de comboio antes das visitas presidenciais. O Serviço de Segurança da Ucrânia flagrou-a preparando-se para enviar informações aos seus controladores russos, provavelmente para orientar um ataque aéreo ou de drone. Analistas creem que ela atuava sob ordens do Serviço Federal de Segurança. Esses ataques, a trama na Polônia e a traição dos coronéis Andriy Huk e Aleksander Derkach demonstram a crescente complexidade das tentativas de assassinato contra o presidente Zelensky. Desde invasões armadas com mercenários no início da guerra, à ativação de um agente duplo que vivia pacificamente na Polônia por décadas, até o suborno da equipe de segurança ucraniana. Funcionários ucranianos estimam que Zelensky sobreviveu a mais de 12 sérias tentativas de assassinato. Eles não são projetados para mudar as linhas de frente. O objetivo deles é eliminar um herói ucraniano e sinalizar que ninguém está fora do alcance de Putin, mesmo em uma base aérea militar da OTAN. E após anos de fracasso, o que resta não é uma ferramenta estratégica, é uma vingança pessoal de um criminoso frustrado. O padrão de Putin de usar forças militares e secretas para vinganças não é exclusivo da Ucrânia. Isso condiz com o tratamento do Kremlin a traidores e dissidentes nas últimas 2 décadas. Em 26, Alexander Litvinenko foi envenenado em Londres com polônio. Em 2018, Sergei Skripal sobreviveu a um ataque com agente nervoso no Reino Unido que matou um civil. Alexei Navalny foi envenenado com agentes químicos em 2020, preso em condições severas, e depois morreu de síndrome da morte súbita em uma prisão russa. Em 2023, após liderar uma revolta contra a liderança militar russa, Yevgeny Prigozhin morreu quando seu avião explodiu em pleno voo. Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, pelo menos 230 russos notáveis, incluindo executivos, oficiais, jornalistas e críticos, morreram misteriosamente em defenestrações. Um número impressionante deles são vítimas de quedas súbitas ou acidentes com janelas. Em setembro de 2022, por exemplo, Ravir Maganov, presidente da Lukoil, caiu de uma janela do hospital e foi encontrado morto logo após o presidente Putin visitá-lo na mesma instituição. Rotulou como suicídio. Um mês depois, Pavel Antov, um deputado e um dos políticos regionais mais ricos, caiu de uma janela de hotel na Índia. Sua morte foi oficialmente considerada um acidente, mas seguiu uma mensagem que ele fez criticando as ações da Rússia na Ucrânia. Recentemente, em fevereiro de 2025, o músico anti-guerra Vadim Stroikin teria caído do 10º andar de seu apartamento em São Petersburgo durante uma visita dos serviços de segurança. Investigadores abriram caso criminal por suspeitas de jogo sujo. Esses incidentes não são isolados.
fazem parte de um padrão de violência sob o comando de Putin, frequentemente à vista de todos e às vezes no exterior. O que importa não é que alguém seja assassinado, mas onde e quando. O objetivo é sempre lembrar aos outros do alcance do presidente da Rússia e seus propósitos. Esse instinto assassino agora impulsiona a campanha contra Zelensky. Matá-lo não alteraria o campo de batalha ou a determinação ucraniana, mas eliminaria uma presença intolerável para a narrativa de Putin. A guerra deveria ser uma operação militar especial de 3 dias, mas Zelensky se manteve firme e furou essa fantasia. Ele nunca deveria estar no palco global, apertando as mãos de líderes ocidentais, superando o desfile de generais russos que vieram para a Ucrânia apenas para sair rebaixados e em desgraça. Putin não esquece a humilhação pública, como prova sua contagem crescente de corpos. E Zelensky se tornou um registro vivo de cada fracasso estratégico que Moscou esperava evitar. Neste ponto, o esforço para matá-lo não parece uma estratégia. Putin provavelmente sabe o efeito que isso teria na determinação da Ucrânia para lutar. Mas continua tentando porque, para um chefe da máfia como ele, tudo é pessoal, mesmo com discursos e envolto na bandeira russa. Mas os russos não são os únicos a ir atrás das linhas inimigas para atacar. Embora não mirem diretamente em Putin, os ucranianos estão enviando a ele uma mensagem firme. As operações secretas da Ucrânia em território russo se transformaram em uma campanha sombria de pleno direito, com bombardeios, ataques de precisão e simbolismo. Tudo começou em agosto de 2022, quando uma bomba de carro matou Daria Dugina, filha do ideólogo ultranacionalista Alexandra Dugin. Ela dirigia o carro do pai, quando um dispositivo plantado embaixo explodiu. Embora a Rússia tenha culpado a Ucrânia, Kyiv negou responsabilidade, mas, dado o alvo, o suspeito é óbvio. Foi simbólico, atingindo o arquiteto ideológico da visão de mundo de Putin. O fato de que o carro foi emprestado por sua filha salvou Dugin. Foi um ponto de virada. A Ucrânia disse a Putin que sabe onde ele e seus amigos moram e pode alcançá-los a qualquer momento. Putin sempre foi paranoico sobre assassinato e empregou sósias e provadores de comida ao longo de sua carreira política. Mas a mensagem era clara. Os operativos ucranianos podem atingir alvos em Moscou, e é melhor ele dormir com um olho aberto. Em abril de 2023, uma bomba explodiu em um café em São Petersburgo, matando o proeminente vlogger militar pró-guerra Vladimir Tatarsky e ferindo dezenas. O dispositivo, escondido em uma estatueta, foi contrabandeado para o local por Daria Trapova, uma russa com visões anti-guerra. Ela lhe entregou a estatueta, que ele desembrulhou e colocou ao seu lado. Pouco depois explodiu. Trapova admitiu ter plantado, apesar de Kiev negar ter ordenado a operação. O ataque a Dugin e outros eventos recentes mostram que Kiev não está mirando apenas em alvos militares, mas também em figuras de propaganda. Em dezembro de 2024, uma bomba escondida em um patinete elétrico explodiu próximo ao apartamento em Moscou do tenente-general Igor Kirillov, chefe das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química da Rússia. Kirillov é responsável pelo uso de armas químicas e biológicas dentro da Ucrânia durante a guerra. Então, isso foi mais um castigo por suas ações ilegais do que simbolismo. Ele e seu ajudante foram mortos. O Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou mais tarde a operação, marcando o primeiro alvo militar de alto escalão atingido dentro de Moscou pela Ucrânia. O ponto crucial da guerra secreta da Ucrânia ocorreu em junho de 2022 com a Operação Teia de Aranha, o ataque secreto mais ousado do país até então. Durante 1 ano e meio, planejadores do Serviço de Segurança da Ucrânia usaram caminhoneiros russos desavisados para contrabandear drones para a Rússia escondidos em casas pré-fabricadas. Os caminhões foram posicionados perto de 5 grandes bases aéreas. No 1º de junho, 117 drones First Person View com ogivas duplas foram lançados simultaneamente e atingiram aeronaves estratégicas. A Ucrânia relata 41 acertos, incluindo a destruição de pelo menos 13 bombardeiros valiosos como Tu-90 e 5S e aeronaves A-50 AVATS. Analistas independentes dos Estados Unidos da América estimam perdas confirmadas em cerca de 20 aeronaves. Foi uma operação extremamente bem-sucedida. A Ucrânia
transformou dezenas de drones simples e de baixo custo em uma força de ataque cirúrgico de longo alcance. Essas missões refletem uma mudança dramática nas táticas secretas, de ataques ideológicos simbólicos em figuras de propaganda para o alvo de altos oficiais militares, para ataques estratégicos que custam ao inimigo centenas de milhões em hardware perdido. A Ucrânia passou de esquadrões de ataque para enxames de drones dentro do território soberano russo. Mas cada ação expõe Kiev a um risco sério. Durante a guerra, eles contaram com o apoio moral e a compreensão da maioria do mundo livre. Mas matar a filha do defensor ideológico de Putin arrisca perder essa vantagem e pode inflamar os radicais russos. E bombardear o restaurante em que Tatarsky estava pode ser visto como imprudente. Atacar um chefe de armas nucleares e químicas em Moscou foi uma escalada ousada, mas calculada. Atingir bombardeiros estratégicos, mesmo aqueles que lançam mísseis contra civis ucranianos, levanta questões sobre uma possível escalada nuclear. No entanto, Putin parece não estar disposto a ir para uma guerra nuclear. Ainda assim, a Ucrânia respaldou essas operações com boas justificativas. Zelensky e sua equipe afirmam que as ações são legítimas sob a lei internacional como atos de guerra contra ameaças militares e ideológicas. Argumentam que não é terrorismo, mas retaliação e dissuasão para prevenir a violência que o exército russo tem desencadeado sobre ucranianos. A resposta de Moscou tem sido feroz. Oficiais russos condenaram as ações como terrorismo e prometeram retribuição iminente. Estrategistas alertaram sobre a redução da capacidade de ataque de longo alcance da Rússia, enquanto diplomatas ocidentais aconselharam a Ucrânia a não escalar no território russo, ao passo que especialistas em defesa europeus elogiaram a inovação de drones da Ucrânia como um avanço militar. A guerra na Ucrânia entrou em uma nova fase. Não se trata apenas das condições na linha de frente, mas do que acontece atrás delas. Atiradores clandestinos, scooters com bombas, assassinatos, sabotagens e drones cortando ativos estratégicos russos. Zelensky sobreviveu a mais de uma dúzia de tentativas de assassinato e agora a Ucrânia está contra-atacando. Os russos, que lutam assim desde antes da guerra começar, estão reclamando de injustiça. Mas os ucranianos não fizeram nenhuma tentativa contra Putin. Ainda, mas eles definitivamente sinalizaram que podem. E se o principal assento do Kremlin de repente estivesse vazio? A Rússia não se uniria. Ela implodiria mais rápido do que o Titan do portão do oceano. Não há um sucessor claro para Vladimir Putin e não existe um sistema democrático operante. Facções rivais de espiões, oligarcas e generais, cada um com ambições próprias e poder de fogo para assumir o controle. O resultado seria uma luta caótica pelo poder, não uma transição suave. O exército russo, já enfraquecido pelas perdas na Ucrânia e lealdades divididas, se fragmentaria ainda mais. Os generais não seriam mais obedecidos e os comandantes de linha de frente agiriam por conta própria. A cadeia de comando se romperia, deixando bandos armados de vários tamanhos e alianças por toda a Ucrânia e Rússia. Após o término da Quarta Cruzada em 1204, os cruzados sem liderança lutaram entre si por anos por seus feudos em ruínas. E além de Moscou, as rachaduras se ampliariam. A Chechênia, cujo homem forte, Ramzan Kadyrov, governa por lealdade pessoal a Putin, poderia se separar da órbita russa e entrar em conflito interno. Ele pode até se imaginar como o novo presidente russo. Mercenários ao estilo Wagner podem retornar à luta não apenas na Ucrânia, mas em cidades russas, lutando por influência ou vingança. Oligarcas cansados das sanções fugiriam ou lutariam para criar suas próprias estruturas de segurança. E isso é apenas as pessoas. A Rússia produz 13% do petróleo mundial. E se a República Democrática do Congo for algum guia, não é bonito quando um estado rico em recursos não tem um governo real. A morte de Putin não traria unidade, mas um tiroteio sobre o cadáver do regime. A instabilidade que torna os estados com armas nucleares perigosos, não por agirem de forma decisiva, mas por perderem totalmente o controle. Muitos analistas ocidentais e o governo ucraniano estão cientes disso. Talvez por isso não tentaram derrubar Putin, mesmo ele causando tanto sofrimento a eles.
Então, a questão agora não é se a Ucrânia pode operar secretamente dentro da Rússia, mas até onde ela irá, e se Moscou tem limites sobre o que está disposta a sacrificar em resposta. Para a Ucrânia, esses ataques abrem uma nova frente, uma que o inimigo sempre lutou. Mas para a Rússia, esses ataques marcam uma escalada perigosa. E para o mundo, é um sinal de que a guerra mudou para sempre. Imagine um ataque do tipo teia de aranha dentro da Europa ou dos Estados Unidos. É plausível, mas como responderemos a essa ameaça? Instalamos sistemas de interceptação de mísseis na base aérea de Whiteman, em Missouri, a apenas 1 hora de carro de Kansas City? Ou a solução é diluir nossos recursos para que não haja tantos alvos para atingir em instalações militares de alta concentração, como existem agora? Essas questões não se referem a um futuro estilo Exterminador do Futuro, mas ao presente. Quando qualquer um, até mesmo atores não estatais e terroristas domésticos, pode financiar centenas de drones para atacar uma base aérea ou alvo estratégico. Quando um Estado tenta eliminar o líder de outro, a situação se complica rapidamente. Se aquele ataque na Polônia tivesse sido bem sucedido, não estaríamos apenas falando sobre operações secretas. Falaríamos sobre acionar o artigo 4 da Carta da Organização das Nações Unidas, não contra um pequeno estado petrolífero no Oriente Médio, mas contra a maior potência nuclear mundial. Poderíamos mesmo fazer isso? A história se baseia em momentos assim. Poucos dias atrás, estive onde Gavrilo Princip atirou no arquiduque Franz Ferdinand. Uma bomba já havia sido jogada no carro do arquiduque naquela manhã. No caos, o motorista fez uma curva errada. Percorri essa rota, um quarteirão curto até a prefeitura, uma volta frenética e uma curva acentuada à direita em frente à Ponte Latina, onde Princip aguardava. 2 tiros soaram e a Primeira Guerra Mundial começou. O que se seguiu mudou tudo. O nascimento de tanques, metralhadoras e aviação militar. No final, os antigos impérios caíram, dando lugar às nações modernas em que vivemos hoje. Putin é imprudente ao tentar alterar o curso da história desta maneira. Mais que imprudente, ele está desesperado. Homens desesperados são os mais perigosos.